vermelha, então eu separo todos os materiais que eu tenho nesse tom. Então, você vê que eu separei pedrarias quadradas, redondas, gota. Separei também pedrarias no tom dourado. Vou usar também essas tulipas, que são de bijuterias. Tesoura. Linha, eu vou utilizar a linha invisível. E a agulha, eu vou utilizar a número 12 da corrente. E a tiara, eu encontrei essa que custou apenas R$4. É de veludo e tem um excelente acabamento. Então, é essa que eu vou bordar. Cortei um pedaço em alho, dei um nó na ponta. Eu vou deixar uma distância de 2 dedos do final da tiara. Vou colocar a minha agulha no tecido e vou jogar mais à frente. Depois eu dou um pequeno pontinho e giro a minha linha em volta da agulha de 4 a 5 vezes. Puxo. Agora eu tenho um nozinho bem reforçado e não vou mais precisar desse primeiro que a gente fez, então eu posso cortar. Vou começar colocando uma tulipa na minha agulha. Pego também uma pérola. Como a minha tulipa é maior, eu também pego uma pérola grande. E vou colocar também uma pérola dourada de tamanho 4. Eu vou esquecer essa pérola e vou voltar com a minha agulha por dentro apenas da pérola maior e da tulipa. Vou puxar. Vai ficar assim. Agora eu vou entrar com a minha agulha bem rente, onde a minha linha está saindo, e vou jogar para a lateral. Então, eu vou jogar aleatoriamente para onde eu quero colocar a próxima pedraria. Pego mais uma pérola e também pego uma pérola de número 4. Puxo para a minha linha. Vai ficar assim. Eu vou esquecer a pérola de número 4 e vou voltar por dentro apenas da pérola de número 6 e vou puxar. Pego mais uma pérola. Coloco também uma pérola de número 4. No meu caso, eu intercalei entre pérola 4 vermelha e dourada, porque eu achei que eu tinha pouca quantidade da dourada. Então, eu usei a vermelha também. Se você tiver bastante, você pode usar apenas uma cor. Então, já coloquei os materiais na minha linha. Eu esqueço a pedraria de número 4, volto por dentro apenas da pérola, entro com a minha agulha bem rente, de onde a minha linha está saindo, e jogo mais para frente, onde eu vou colocar a próxima. Coloco uma pedraria na minha agulha, eu coloquei uma pedraria quadrada e vou colocar também uma tulipa. Em cima dessa tulipa eu coloco uma pérola de número 4. Puxo todo o material para minha linha. Eu esqueço a pérola de número 4 e volto com a minha agulha por dentro da tulipa e da pedraria quadrada. Puxo, entro com a minha agulha bem rente à minha linha e jogo para o lado onde eu quero colocar a próxima. Essas tulipas eu vou intercalando a posição dela. Algumas eu boto virada para baixo, outras eu coloco virada para cima. E assim eu vou espalhando e preenchendo toda a tiara. Esse processo é totalmente livre. Então eu coloquei uma pedraria com a tulipa, a próxima eu vou colocar sem. Então eu coloco a pedraria maior, coloco a de número 4, esqueço a pérola 4, volto por dentro da maior, entro com a minha linha bem rente, onde está saindo, e jogo a agulha mais à frente, onde eu quero colocar a próxima. E assim eu continuo repetindo todo esse processo. Veja que eu deixo um espaço entre uma pedraria e outra.
Esses espaços eu vou preencher depois, mas se você quiser, você pode ir preenchendo toda de uma vez, deixando já tudo bem juntinho. Eu gosto de fazer assim, espaçada, para ver a disposição dos materiais na tiara. E assim eu vou vendo onde está faltando, onde eu posso mudar a cor da pedraria, porque já tem uma próxima. Então eu prefiro fazer assim, preencher com a pedraria maior e depois eu venho com as menores preenchendo esses espaços que ficaram. E assim eu sigo repetindo todo o processo. Eu sempre esqueço a pedraria de número 4, volto pela pedraria maior, entro com a minha agulha bem rente, onde a minha linha está saindo, e jogo mais à frente, onde eu quero colocar a próxima. Cheguei ao final da tiara, naquele espaço que eu sempre deixo os 2 dedinhos sobrando, porque aí eu vou colocar apenas a pedraria, não vou colocar aquela pedraria menor em cima. Por quê? Porque esse espaço vai ficar atrás da orelha, então pode machucar. Então eu vou só dando pequenos pontinhos com as pedrarias menores, pedrarias de número 6 e número 4, até preencher todo esse espaço. Agora, eu vou começar a preencher os espaços que ficaram na minha tiara. Então, eu venho jogando a agulha para onde tem o espaço, puxo, daí eu pego uma pedraria, eu observo as pedrarias que tem ao redor e tento colocar uma diferente para completar aquele espaço. Então, eu pego ela, pego também uma pérola de número 4, esqueço a pérola de número 4, volto com a minha agulha por dentro da pedraria maior, entro bem rente a linha que já está saindo da tiara e jogo para um outro espaço. Então aí eu vou preenchendo com pedraria de todo tamanho, tá? Aí eu dou preferência às pedrarias menores, mas se tiver um espaço maior, você pega uma pedraria maior e preenche aquele espaço. Veja que a parte de baixo da tiara eu preenchi com pedrarias menores e dando pontinhos simples. Depois eu vim preenchendo todo o espaço da tiara e observei que fica esse espaço, esse tecido aqui na lateral do arco, então eu decidi cobrir. Vou dar um pontinho entre as pedrarias para esconder o nó. Agora eu dou um pequeno pontinho e giro a minha linha em volta da agulha de 4 a 5 vezes. Já tenho um nozinho bem reforçado. Agora eu vou colocar 3 pérolas de número 4 na minha agulha. Eu optei por colocar 2 vermelhas e uma dourada no meio, porque como eu já falei, eu tinha pouca dourada. Então, eu quis dar um detalhezinho e misturei vermelho com dourado. Se você tiver só de uma cor, não tem problema. Eu deixo o espaço dessas 3 pérolas e dou um pequeno pontinho voltando até a metade. Então, eu saio bem na pérola dourada. Puxo. Coloco esse material mais uma vez na minha agulha. Pérola vermelha, dourada e vermelha. Então, veja que a minha linha está saindo bem na pérola dourada. Eu dou um espaço à frente que corresponde ao tamanho dessas 3 pérolas. E volto na metade, que é bem na pérola dourada. Então, eu coloco 3 pérolas, deixo o espaço dela, dou um pontinho e volto na metade. Então, eu saio bem na pérola dourada. E assim eu vou repetindo o processo. Coloco pérola vermelha, dourada e vermelha.
Deixo um espaço que corresponda ao tamanho delas três, dou um pequeno pontinho e eu vou voltar na metade. Então, na metade da outra, bem no início da outra, e vou puxar. Vai ficar assim, uma bem juntinho da outra, e eu vou repetir esse processo em volta de toda a tiara. Confesso que se eu tivesse pensado nesse detalhe antes, eu teria feito primeiro, que só assim eu delimitaria o espaço que eu tenho que bordar na tiara. Coloquei o material que eu preciso na minha agulha, vou deixar um espaço que corresponda ao tamanho dessas 3 pérolas e eu vou voltar bem no final da última fileirinha de pérola que eu coloquei, que quer dizer que está na metade. Agora eu dou um pequeno pontinho embaixo dessas pedrarias, giro a minha linha em volta da minha agulha de 4 a 5 vezes, puxo, eu vou ter um nozinho bem reforçado, eu dou um pequeno pontinho para dentro, escondendo o meu nó para baixo da pedraria e corto o excesso de linha. O resultado é esse, confesso que eu fiquei encantada, achei linda demais. Como eu já falei, se eu tivesse pensado, esse detalhe na lateral seria o primeiro passo que eu teria feito, porque aí eu delimitaria o espaço que